Muito provavelmente você se lembra da Boate Kiss. Lembra do choque, da revolta, das perguntas sem resposta. Agora imagine descobrir que mais de 50 anos antes o Brasil já tinha vivido uma tragédia muito parecida, só que ainda maior, com centenas de mortos e a maioria crianças. Não é possível que ainda hoje quase ninguém fala sobre isso. Se você gosta de histórias reais pouco lembradas, mas que ajudam a entender o Brasil de hoje, já deixa o seu gostei que fortalece muito aqui o canal e se inscreve. Isso ajuda muito a trazer conteúdos como esse tipo de vídeo para os próximos que aqui virão e que você vai ser notificado para assistir assim que for lançado. Em dezembro de 61, o Brasil vivia outro momento histórico. Niterói era naquela época a capital do estado do Rio de Janeiro. A cidade recebia o Gran Circus norte-americano, um dos maiores circos itinerantes do país. Era período de festas de fim de ano, o público era formado em sua maioria por famílias inteiras, pais, mães e muitas crianças. O circo estava montado em uma estrutura provisória, como era comum na época, e, como também era comum, quase ninguém questionava as condições de segurança. A lona que cobria o circo era impermeabilizada com parafina e gasolina. Hoje isso soa tanto quanto absurdo, né? Mas naquele período esse tipo de material era amplamente utilizado. E eu não preciso nem falar que era bastante inflamável. Não havia sistemas de combate a incêndio, não havia extintores suficientes, as saídas de emergência eram poucas e também mal sinalizadas. E algumas sequer existiam de fato. Tudo isso em um espaço fechado e lotado de pessoas. No dia 17 de dezembro de 61, durante uma apresentação, o fogo começou próximo à parte superior da lona. As investigações posteriores apontaram que o incêndio pode ter sido provocado de forma criminosa, mas o fato central é outro. O ambiente estava pronto para virar uma enorme armadilha. Em questão de segundos, as chamas se espalharam. A lona começou a derreter e cair sobre o público. A fumaça tomou conta do espaço quase que imediatamente. Quando as pessoas perceberam o que estava acontecendo, o pânico foi imediato. Centenas de pessoas tentaram fugir ao mesmo tempo. Muitas correram para as mesmas saídas. Algumas portas estavam fechadas, outras simplesmente não davam vazão para tanta gente. Crianças se perderam dos pais, pessoas caíram e foram pisoteadas. Em muitos casos a morte não veio pelas chamas, mas pela asfixia causada pela fumaça densa e tóxica. A cena descrita por sobreviventes é de completo caos. O corpo de bombeiros foi acionado, mas enfrentou enormes dificuldades. A estrutura do ciclo desabou rapidamente. Moradores da região tentaram ajudar como podiam. Pessoas eram retiradas nos braços. Hospitais ficaram superlotados em questão de minutos. Médicos, enfermeiros e voluntários trabalharam sem parar. Ninguém estava preparado para lidar com uma tragédia daquela proporção. O número oficial de mortes ultrapassou 500 pessoas, a maioria delas crianças. Há divergências sobre o número total exato porque o controle de público na época era precário. Muitas famílias perderam mais de um membro da família. O reconhecimento dos corpos foi extremamente difícil, o país inteiro acompanhou o caso pelos jornais da época. Por um momento, o Brasil parou. As investigações apontaram uma série de falhas graves: uso de material altamente inflamável, ausência de saídas adequadas, falta de fiscalização do poder público. Ainda assim, as punições aplicadas foram consideradas leves diante da dimensão da tragédia. O caso não resultou em mudanças imediatas e profundas nas normas de segurança para eventos no Brasil. E esse talvez seja o ponto mais importante dessa história que eu estou contando para você. Porque décadas depois, em 2013, o Brasil voltaria a assistir uma tragédia muito semelhante, a Boate Kiss em Santa Maria. Novamente, fogo. Novamente, a superlotação. E novamente, falhas de segurança. A diferença é que, dessa vez, o Brasil disse: não é possível que isso tenha acontecido de novo. Mas a verdade é que os sinais já estavam lá desde 61. O incêndio do Gran Circus norte-americano não foi apenas uma tragédia, foi um aviso. Um aviso que o Brasil escolheu esquecer. Lembrar essa história não é reabrir feridas, é entender por que elas nunca cicatrizam. Se você acha importante que essas histórias não sejam apagadas, deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal e compartilha este vídeo, porque infelizmente no Brasil o passado tenta nos avisar e quase nunca é ouvido.